aproveita cada circunstância, cada evento, cada situação para nos transformar. Soberanamente, irmãos, o Senhor permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que nós possamos ver que o desejo dele é nos transformar. Todos nós, um dia, quem já ouviu falar sobre a pregação do Evangelho e apresentado naquela historinha da luva Lulu, sabe que nós somos feitos como um vaso para conter Deus. Deus quer entrar na luva para dar sentido à luva. Deus quer entrar no vaso para tornar o conteúdo do vaso. Mas esses vasos, quais somos nós? Não somos tão fáceis assim de receber tudo que Deus quer colocar dentro de nós. Sabe por quê? Porque eu e você temos opiniões, temos, sabe, irmãos, assim, conceitos, temos tantos questionamentos. Então Deus quer de uma forma, só que nós não entendemos o querer de Deus. E não permitimos que Deus faça conforme Ele quer. Por isso que Deus muitas vezes permite situações onde você não tem saída, a não ser se render ao Senhor. Imagina, irmãos, aqui quando... Vamos ler aqui, Senhor Jesus. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 2. Amém? Amém. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Mas interessante que fala aqui que esta é a história de Jacó. Aqui não fala que esta é a história de José, mas fala que esta é a história de Jacó. Ou seja, a história que vai ser narrada aqui, embora tenha José como a pessoa aqui que vai ser apresentada, mas ele é um prolongamento, ele é uma extensão, uma continuação do trabalhar de Deus na vida de Jacó. Amém. Jacó, irmãos, desde o capítulo 25 a 27, fala que o Senhor, desde o ventre materno, Jacó ele já era alguém muito esperto, Muito esperto, e conseguiu ali. Ele que nasceu primeiro foi Esaú, mas fala que depois ele conseguiu conquistar o direito de primogenitura do seu irmão por meio de esperteza, trapaças. E fala que depois o irmão ficou tão chateado com ele que queria pegá-lo. Ele foge. E ele cai aonde, irmão? Na casa de Labão. Soberanamente o Senhor leva para a casa de alguém. E alguém que era mais esperto do que ele. Então, quando você pensa que é esperto, o Senhor coloca alguém mais esperto que você. Ou seja, Jacó já estava no plano do Senhor. E não adiantava, para onde ele fugisse, Deus iria trabalhar na vida dele. E fala que ali ele trabalhou, Labão mudou o salário dele várias vezes, mas não para melhor, Pelo contrário, diminuía. Depois ali fez uma promessa de dar sua filha para casar com Jacó em favor de trabalho, só que na hora ele troca a filha. Ou seja, irmãos, Jacó, ele estava sempre ali sendo trabalhado. Tem uma passagem que mostra que Jacó lutou com Deus, Lutou com Deus, até Deus tocar na sua coxa e poder ali vencê-lo. Ou seja, irmãos, Jacó é um tipo de Alberto, é um tipo de cada um de nós. Nós talvez não nos conheçamos muito bem, mas há tantas coisas, irmãos, que Deus ele quer
tirar de dentro de nós, quer limpar, Ele quer esvaziar. Talvez você não se conheça, mas quem está de fora, às vezes, consegue fazer uma análise a seu respeito. Às vezes a gente está ali e tal, no meio dos irmãos, e alguns observam, olha lá, está vendo? Aquela pessoa quer sempre levar vantagem, quer sempre realmente o melhor, está sempre questionando, nunca está satisfeito com nada. Nas mínimas coisas sempre tem, né, um questionamento, uma reclamação. Nós somos assim, irmãos. E esse não é o processo de alguém amadurecido. Quando alguém amadurece, irmãos, é alguém que não tem mais tanta, sabe, independência. Ele depende do Senhor. Ele não confia mais em si mesmo, ele confia no Senhor. Ele não escolhe o melhor lugar, ou o melhor pedaço, ou a melhor porção. Ele espera no Senhor. Essa é a questão de uma pessoa amadurecida. Mas até chegarmos lá, o Senhor tem muita estrada para poder trabalhar em nós. E foi assim na vida de Jacó. Quando chega no capítulo 37, irmãos, a gente já vê que quando emenda na história de José, não vemos agora aqui falar do sofrimento de Jacó, mas fala do sofrimento que José teve que passar. Porque mesmo você tendo sido depurado em 90 graus para se tornar como um ouro, uma pedra preciosa, ainda falta 10 graus. E esses 10, às vezes é mais forte ainda a temperatura do que os 90, Pedro. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, né, tão nitidamente aquela impureza. Mas o Senhor sabe. E o Senhor, Ele trabalha de uma forma agora muito especial. A gente pode ver assim que na experiência de José, que é a história de Jacó, fala que ele teve sonho. E esse sonho o governava. E ele, irmãos, naquele momento, assim, ele foi uma pessoa muito sincera. Aquilo que ele recebeu, ele falava. E isso trouxe para os irmãos, né, um certo desconforto. Porque ele falou assim, eu estarei como um feixe em pé, e os irmãos estariam como um feixe, né, dobrados, curvados, como se fosse em adoração a ele. Como se fosse não, em adoração a ele. Depois ele falou do exemplo do sol, da lua e das estrelas, se referindo ao pai, à mãe e aos irmãos, mostrando que aquilo aconteceria. Interessante, irmãos. Tem pessoas que falam bem assim, eu não sou político. A verdade, ela tem que ser falada, quer doa, quer não. Uma pessoa amadurecida, irmãos, ela não age dessa forma. Lá em Provérbio fala que uma verdade, ela falada no momento certo, é como uma maçã de ouro servida em salva de pratos. Mas uma verdade falada no momento não certo traz muita situação. O irmão Lee, que já dormiu no Senhor, no estudo Vida, ele fala bem assim, José, ele fez bem em ter falado, ele não era um político, ele era alguém sincero, ele falava aquilo que realmente assim estava no coração dele. Anos se passaram, depois o irmão Lee, ele pôde refletir que muitas das verdades que ele falou, magoou alguns irmãos. Alguns conhecem, alguns sabem. Quantos irmãos que talvez assim hoje estão em nosso meio, não estaria alguns anos atrás? Porque pelo fato de termos uma verdade, nós muitas vezes até criávamos barreira e falávamos coisas duras que as pessoas não entendiam, porque não tinham ganho aquela mesma visão que você, e se afastavam. E até mesmo queria ver tudo, menos a gente. Na conferência agora, em setembro, você vê como a luz do Senhor e o Espírito ele avança. O irmão Dong, ele nos mostrou que o fato de José ter falado para os irmãos acerca do sonho que ele teve, foi devido à sua
pouca maturidade. Alguém com maturidade não teria falado daquela forma, mas teria se guardado para evitar o ciúme, a ira, né? Aquele desconforto que gerou nos irmãos. Então, irmãos, à medida que a vida cresce em nós, nós vamos também tendo mais sabedoria. Como se comportar, como falar, né? Como agir no meio dos irmãos. Já não falamos da mesma forma como nós falávamos antes. Incrível. Mas, não sei se vocês percebem, que quando você fala, irmãos, você detém uma verdade, você fala simplesmente com o objetivo de expor alguém por conta daquilo que a pessoa não sabe, o seu coração muitas vezes não está puro diante do Senhor. O nosso coração tem de ser de, quando falar com a finalidade de iluminar as pessoas, ajudar as pessoas e nos colocar no lugar dela. Como eu me sentiria se fosse comigo aquilo? Como eu receberia? Então, o Senhor, Ele precisa trabalhar em nós, né? A fim de que possamos amadurecer. Amém. Assim como trabalhou na vida de José. Veja que os irmãos dele ficaram com ódios, ficaram irritados, ao ponto de, primeira oportunidade que teve, eles queriam matar José. Mas aí fala que o Rubem, né, ele aconselhou e falou, não tomemos esse caminho. E liderado ali por Simeão, fala que eles preferiram vender José. E José foi levado lá para o Egito. E no Egito, José, ele acabou caindo na casa de Potifar. E na casa de Potifar, irmãos, fala que ele tinha uma vida reinante dentro dele. E aquela vida levou ele a reinar na casa de Potifar. Amém. Interessante, irmãos. A vida está em nós. Amém. E ela quer reinar onde quer que nós estejamos. Amém. Um dia o Senhor se tornou o Espírito, e como Espírito entrou em cada um de nós. Amém. E onde você estiver, não esqueça, a vida está em mim. Amém. E esta vida é uma vida reinante, né? E ali, mesmo como um servo na casa de Potifar, ele conseguiu reinar. Ele se tornou ali, irmãos, muito querido de Potifar. Só que aconteceu aquele episódio, né, da mulher de Potifar o desejar e criar toda aquela situação que eu não vou discorrer aqui. Mas o que é interessante é que nós achávamos que o que qualificou José a se tornar um rei mais tarde foi simplesmente o fato dele ter rejeitado aquela tentação com respeito à mulher de Potifar. Mas, irmãos, quero falar algo para vocês. Somente se livrar do pecado, ou não pecar, não é ainda o suficiente para que a economia de Deus seja dispensada para dentro de nós e nos torne a sua expressão. Amém. Deus, Ele não quer apenas que nos livremos do pecado, mas Ele quer nos transformar por meio dessa vida dispensada para dentro de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. E como não bastasse, José foi ali, né, por conta daquela situação, jogado no cárcere. E mesmo ali, irmãos, no cárcere, fala que o Senhor era com José. Amém. E José, irmãos, ele tinha uma característica diferente. Ele não era mais um preso, mas ele era alguém que fazia diferença. Amém. Se alguém estava triste, ele percebia. Alguém teve necessidade de interpretar o sonho, ele interpretou. Amém. Às vezes, né, não sei se você já percebeu, quando nós não estamos bem, estamos com um problema, se alguém vem nos procurar, você fala assim, mal eu estou conseguindo resolver os meus, né? E você agora traz mais situação. O Senhor nos ensina, irmãos, que nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Amém. E se nós nos preocuparmos com a necessidade do outro, a gente dará base para o Senhor se preocupar com a nossa necessidade. Amém. Somente depois que Abraão, ele orou por aquelas viúvas estéreis, foi que a sua esposa Sara, né, concebeu e deu o filho depois de 90 anos. Então, muitas vezes,
Não olhe somente para você, não seja individualista, mas olhe para quem está ao seu redor. E se preocupe, o que está acontecendo? Eu posso ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente tem irmãos que estão ao nosso lado e não está bem, está triste, né? E nós queremos até logo fazer algum pré-julgamento. Não está no espírito. Se tivesse no espírito, não estaria assim. Às vezes não é isso, irmão. Às vezes a pessoa pode estar passando por alguma situação, pode estar até mesmo sendo ali acusado pelo inimigo. Não levante, você não é digno de estar nessa reunião. Então, o que devemos fazer? Ajudar aquela pessoa a se voltar ao Senhor. Amém. Por meio de quê, irmãos? Da comunhão, de se preocupar com Ele sentir que nós temos preocupação com Ele. Ó Senhor Jesus. Amém. E daí era o que José fazia, irmãos. Ele cuidava daquelas pessoas e ele conquistou a amizade daqueles presos. O irmão fala assim que talvez, antes de José, poderia até ter rebelião naquela cadeia. Mas depois de José, irmãos, a situação mudou. O José ele se tornou alguém ali, um chefe daquela prisão, e aquelas pessoas não mais, talvez, tivessem um comportamento diferente. Só que José, ele pede para o copeiro, né, depois que saiu da prisão, que lembrasse dele quando estivesse na frente de Faraó. E o copeiro esqueceu. Somente depois de 2 anos foi que ele veio lembrar, por causa de uma situação que aconteceu lá com Faraó. Faraó tem um sonho, esse sonho deixa ele perturbado, ele chama pessoas para interpretar, ninguém consegue, mas aí o copeiro fala, existe um hebreu, e um dia na cadeia, ele interpretou o sonho, o meu e do padeiro, e conforme ele interpretou, isso mesmo aconteceu. E Faraó, irmãos, naquele exato momento, com certeza ele deve ter mandado olhar como é que José era, ele não chamou, né, vem para cá, ele deve ter sondado quem era esse José, e mandou que trouxesse. E fala que quando José apareceu, José pôde realmente assim trazer solução para o sonho de Faraó. Eu queria ler com vocês aqui, Senhor Jesus. Amém. Gênesis 41. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O versículo, a partir do versículo 8. De manhã, achando-se ele em espírito perturbado, Faraó, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os meus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou-se de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, Amém. Não está isso em mim, não. Mas Deus
dará resposta favorável a Faraó. Oh, respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. A resposta certa vem do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, quer seja qual for a situação, nós nem podemos, nem devemos dar resposta precipitada em nós mesmos. A resposta certa vem do Senhor. Uma vez, alguém falou assim: você pode ser um irmão que serve numa localidade e alguém telefona ou até mesmo vai até a sua casa e pede um parecer com respeito a determinada coisa. E talvez você pense, ou a pessoa que o procurou, que você tem que ter a resposta de imediato para responder. É tolice, irmãos, darmos respostas precipitadas. O caminho certo é se voltar ao Senhor. Se possível, irmão, peça assim: me dá alguns minutos aí, deixa eu ter comunhão com o Senhor. Amém. E aí, irmãos, o Senhor ele te revelará, te mostrará o que você deve falar e que caminho tomar. Senhor Jesus. Daí, irmãos, o Senhor, por meio de José, pôde mostrar que aquele sonho se tratava de algo que estava por acontecer. Ali no Egito iria ter uma situação onde teria 7 anos de fartura, mas 7 anos seria de fome, né, de muita escassez. Então José, ele pôde dar uma direção ali para Faraó. Aqui no versículo 33 do capítulo 41 fala: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolheram cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardaram. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Senhor Jesus. O versículo 53, antes no versículo 47, irmãos, nos fala: nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder-se a conta, porque ia além das medidas. Versículo 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazeis. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar, e José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é a real situação que a humanidade se encontra. A escassez. A gente pode até não perceber
Porque, a depender de onde você esteja, você talvez não consiga identificar a situação de quem está passando por necessidade. Mas a situação hoje, irmãos, é de escassez. E aonde falta comida, aonde falta o pão, falta tudo, irmãos. Não adianta você ser um bom administrador e até falar assim, mas eu fiz uma praça, eu fiz uma pirâmide, fiz um campo de futebol, eu fiz isso, fiz aquilo. Se não tiver o pão, as pessoas vão murmurar. Então hoje, o que mais o Senhor está preocupado, irmãos, é que nós alimentemos uns aos outros. Amém. Não sei qual a sua capacidade, qual a sua responsabilidade, com quem você se responsabiliza, mas o Senhor quer contar com cada um de nós. Amém. No Velho Testamento, o Senhor pôde contar com Moisés, pôde contar com José. No Novo Testamento, o Senhor teve vários servos, mas podemos citar a pessoa de Paulo. Ele foi um grande mordomo, um grande dispenseiro da palavra do Senhor. Mas só que, irmãos, o Senhor, ele não apenas quer contar com Paulo. Claro que o melhor ambiente hoje da vida da igreja é o ambiente de reuniões, onde nós somos compassivos, somos amorosos, somos perdoador, mas em casa, talvez, isso faz falta. Então, por que não levar esse ambiente para dentro da nossa casa? Nossa casa, a gente poder cantar os hinos, poder falar os hinos uns para com os outros, né? Poder recitar uma estrofe de um hino, quem sabe até mesmo louvar o Senhor em casa, né? Exercitar o Espírito por meio de invocar o nome do Senhor, ler mais a palavra, né? Então, tudo isso é possível. No ambiente de trabalho você pode fazer isso? Talvez não. Mas você pode, interiormente, estar ali invocando o Senhor. Estar ali louvando o Senhor. Uma época parecida com essa que nós estamos passando. Eu estava no escritório, eu trabalhava lá da empresa, e éramos em 3. E os outros 2 estavam danados murmurando, né? Com o país, com os políticos e tal. E eu estava, né, no mesmo ambiente, mas eu estava louvando interiormente, cantando e tal. Aí um falou bem assim, para esse aí a vida tá boa, tá vendo? Parece que ele não reclama e tal. A questão não é que a vida estava boa para mim, é que a fonte que eu estava desfrutando era Cristo. Então o que nós precisamos, irmãos, é estar desfrutando de Cristo. Ele é o abastecedor. Ele é aquele que nos injeta essa vida, esse combustível maravilhoso. Então, se eu estiver cheio de Cristo, eu, irmão, não tenho necessidade de estar murmurando, questionando, reclamando. A circunstância não é que vai me fazer alegre. Vai me fazer alegre é a vida de Deus dentro de mim. Por isso que nossas reuniões não é uma questão de a gente chegar e falar a reunião foi boa ou foi ruim, teve isso ou teve aquilo, alguém supriu ou foi suprido. Não, a reunião da igreja, irmãos, ela depende de como ou de onde eu estou ligado. Amém. Se eu estou ligado no posto, no combustível celestial, a reunião para mim vai ser cheia de entusiasmo, cheia de alegria, de excelência. Mas, irmãos, se eu vou para a reunião simplesmente com o objetivo de receber, hoje eu vou lá para a reunião da igreja porque eu vou receber. Estamos errados. Paulo falou em Romanos 14 que quando nós nos reunir, nós temos que ter alguma coisa. Moisés tem um hino, Nadson tem um salmo, Pedro tem profecia, e tudo isso, irmão, seja feito para edificação, e nós seremos edificados. Não é uma questão de vir só receber, mas temos que trazer também. Por isso, irmãos, que tem um hino que fala, eu acho que é o C5 que fala, ó que alegria, quão rico Cristo é, dentro em mim, agora Ele está, rios de água viva irão fluir de mim.
quando o meu espírito liberar. Por isso que ele fala, liberar, liberar. Quero o meu espírito liberar. Né? Rios de água viva irão fluir de mim, quando o meu espírito liberar. E por que não flui? Por que não está fluindo? A questão não está na palavra do Senhor, mas está em você, que não está ligado, que não está conectado a este posto celestial. Irmãos, que o Senhor possa mudar o nosso viver, que possamos estar cada dia mais conectado. A reunião começa 7 da noite. Para mim, a reunião tem que começar quando eu acordo. Eu tenho que já começar invocando o Senhor. Senhor, abençoe a reunião da noite. Senhor, nos dá a condição de desembaraçar de tudo aquilo que possa atrapalhar de reunir a noite com os irmãos. A reunião para mim nessa noite, Senhor, ela tem que ser uma festa, né? A reunião para mim, Senhor, vai ser ali um lugar onde eu vou encontrar com o Senhor. E não só encontrar com o Senhor, mas eu vou levar o Senhor para a reunião, né? E vou desfrutar junto com o Cristo que está nos irmãos. Então a reunião, irmãos, ela será maravilhosa. Teve um exemplo que o irmão contou, até o William lá na reunião, ele falou de alguém comprometido, que estava no supermercado com a esposa fazendo compras. E aí, um irmão ligou para ele e falou bem assim, fulano, os irmãos viajaram e vai ter uma necessidade, e eu estou precisando de você. E aí, irmão, sabe o que foi que ele fez? Ele não falou assim, irmão, eu estou fazendo compra com a minha esposa e infelizmente não vai dar. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou bem assim, esposa, o que já colocou, já colocou. Para aqui, que agora a gente vai passar no caixa, a gente tem uma necessidade, que é cooperar com o Senhor. O que é isso, irmão? Comprometimento. Alguém que está realmente comprometido com as coisas do Senhor. Para tudo, para ir pela causa do Senhor. Claro que nem sempre a gente pode fazer isso. Quem trabalha no serviço secular, é empregado, mas alguém que tem autonomia, irmãos, a depender de onde está o coração dele, ele para e o alvo dele, o foco é o Senhor. Então, irmãos, que o Senhor possa nos motivar a estar nas reuniões, não para receber, mas para trazer Cristo para dispensar para os irmãos. E que nós possamos lembrar que onde eu estiver, eu posso ser um mordomo do Senhor. Eu posso cooperar com o Senhor. Eu posso, no mínimo, levar alguém a invocar o nome do Senhor. Você pensa que isso é pouca coisa? Quantos aí conhecem esse nome maravilhoso? Libertador, glorioso. E você tem. Então, se você tem, você pode dispensar. Que os irmãos possam, irmãos, complementar, possam realmente assim, nos ajudar. O sentimento hoje foi falar que nós precisamos ser transformados para que possamos ter uma vida amadurecida. E o Senhor usa a circunstância, assim como usou na vida de Jacó e na vida de José. Mas o fim é proveitoso, porque tudo é mediante uma visão. Um dia a visão da igreja nos governou. Um dia foi falado para nós sobre a economia de Deus. E hoje tem sido falado sobre o reino milenar. E o reino, irmãos, deve ser governante em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Bom, louvado seja o Senhor. O Senhor realmente quer fazer de eu e você um vencedor. Se você estava faminto ao chegar a essa reunião, o Senhor trouxe sua palavra para nos suprir e suprir a cada uma das nossas necessidades. Nós vimos ali que a terra do Egito, né, teve os seus anos de fartura, mas os anos seguintes foram de necessidades. E, irmãos, você pode ver o seguinte, digamos que num certo ponto positivo, vamos apresentar, quem sabe, às vezes a nossa vida, ou a nossa família, ou a nossa casa, está aqui na segunda parte do Egito, cheia de muitas necessidades, cheia de fome. Às vezes a necessidade de nós amarmos os irmãos, a necessidade de nós amarmos nossos cônjuges, amar os nossos filhos, amar o viver da igreja e permitir que Deus trabalhe em cada um de nós. Irmãos, o Senhor, Ele quer trabalhar em cada um de nós. Ou seja, Ele quer suprir as nossas necessidades. Não sei qual a sua necessidade, mas se você for para o Senhor e apresentar a Ele,
Ele vai suprir a sua necessidade. A sua necessidade é de alegria, Deus é a sua alegria. Se você tem a necessidade de amar, Deus é amor. Tudo que precisamos, o Senhor é. Ele é aquele que faz, né, trazer à existência aquilo que não existe. Então, se eu necessito, eu preciso ir ao Senhor. E Ele é aquele que vai cuidar de cada um de nós. Então, assim, a experiência de José, né, não foi tão, o primeiro passo, os primeiros anos da vida de José não foi tão fácil ali no Egito. Mas ele foi alguém que permaneceu fiel e esperava no Senhor. E quando chegou no capítulo 45, após ele ver toda aquela situação e ver seus irmãos chegar lá, quando os irmãos chegaram para ele e reconheceram que era José, eles começaram a ficar preocupados. E agora nós pegamos um tirano. Ele vai descontar tudo que nós fizemos com ele. E às vezes, irmãos, a gente somos assim. Mas José não fez isso. Ele acolheu com amor. Amém. Ele só fez consolar seus irmãos. Disse: olha, não preocupeis. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor realizou, foi com um fim proveitoso para a conservação da vida. Por isso que ele enviou na frente. Irmão, se Deus ganhou você na sua casa, é porque Ele quer conservar a vida no seu lar. Ele quer conservar a vida onde quer que você vá. Onde quer que você pôr a mão, seja abençoado. Então nós vimos, irmãos, que Deus Ele quer derramar bênção na nossa vida. E para isso nós precisamos nos dispor ao trabalhar do Senhor. Então você veio aqui nessa reunião, o Senhor falou para você que é para a conservação da vida. Lembre que você é um convidado especial do Senhor. E Deus quer dispensar vida para dentro de vocês. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, é a economia de Deus, é o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, é o plano de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter essa clareza. José teve sonhos, né? E ele sabia que ali era o propósito de Deus na vida dele. E ele foi fiel ao Senhor. Aqui em Salmo 105, versículo 16, diz o seguinte: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. E José tinha essa visão. Irmão, quem aqui tem a visão do reino? Pouca gente, né? Pouca gente. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, quem tem a visão do reino precisa saber que nós precisamos passar por dificuldade para chegar no reino. Não é simplesmente você sair daqui e pular lá no reino, não é? Literalmente, nós não vamos precisar passar por uma prisão. Mas, irmãos, nós precisamos realmente dizer sim e amém ao que o Senhor, não é, prepara para nós, ao que o Senhor permite. Porque se nós aceitamos, amém, nós vamos chegar no reino mais fácil. Então, na verdade, irmãos, e essa questão do reino, nós não vamos chegar no reino sem cuidar das pessoas. José estava preso injustamente, mas, irmãos, ele se preocupava com os presos, né? De manhã ele viu o carcereiro, ele viu os oficiais de Faraó tristes. Então, se nós não tivermos o nível de nos preocupar com as pessoas, irmãos, nos preocupar com os irmãos, nós não vamos, não. Nós estamos aqui, irmãos, para amar. Amém. Irmãos, o Senhor já nos deu amor. Nós temos fé, amor e esperança. Aleluia, irmão. O Senhor nos deu a fé, nos deu o amor, e a esperança está ligada ao nosso viver nessa era. Que cada um de nós, irmãos, vamos cooperar com o Senhor. O Senhor tem nos dado uma visão maravilhosa. Mas, irmãos, quantos de nós, cada um examina a si mesmo, né? Está sendo fiel a essa visão? Quantos está sendo? Eu vou só ler logo sozinho aqui para andar mais rápido. Josué, capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus, mostra aos irmãos que quem tem visão, irmãos, quem tem visão, ele obedece ao Senhor por causa dessa visão. Senhor Jesus. Josué capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: 9 não, começar do 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado.
e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Aqui, irmãos, era Raabe, uma prostituta, que tinha essa visão. Ela tinha uma visão que aquela terra era do povo do Israel. Irmão, o que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Ela temeu? Ela escondeu os espias, irmão. Ela correu um sério risco de vida. E, no entanto, nós temos uma visão maravilhosa e a maioria de nós, né, nem ata nem desata, né, não paga preço nenhum para ser obediente a essa visão. Essa visão, irmãos, como dizia nosso querido irmão Machadinho, essa visão precisa nos governar, irmão. Essa visão precisa nos governar. Jesus é o Senhor. Aleluia pela economia divina. O nosso irmão Alberto fez uma explanação aqui muito boa, irmãos. E realmente a história, né? O plano de Deus para nossas vidas é muito glorioso. E eu quero dizer para os irmãos, há uma continuação. Deus continua. Você sabe onde é que você foi chamado? Ou melhor, escolhido, predestinado. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Em quem? Em Abraão. Em Abraão foi a nossa escolha. Ele falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas em Isaque, Alberto falou aqui que Isaque, Abraão levou seu filho para ser imolado. Quem foi que Deus imolou? Para Deus ali, ele aceitou Isaque ou aquele cordeiro? Quem morreu ali foi Isaque. Foi Isaque que morreu. Então Isaque é uma sombra de Cristo. Em Cristo ou em Isaque nós fomos redimidos. Deus nos voltou. Em Isaque nós somos de volta para Deus. Jacó, muito esperto. Levante a mão aqui quem não é esperto. Quem não é? Então somos Jacó. É ou não é? Precisa. Você sabe qual é? Olha, ele falou aqui, essa é a história de Jacó. Aí falou a história de José. Mas você sabe qual foi a primeira história de Jacó? Foi querer sair primeiro. Sabia disso? Depois não conseguiu sair primeiro, mas ganhou o direito que ele tentou desde o ventre da mãe. Brigava, irmãos, ele brigava no ventre da mãe. É a história dele, é ou não é? Você não briga também na vida da igreja, não? Briga por posição, briga, incha com o irmão. Mas, irmão, cuidado que quem você pode estar fazendo inchar, pode botar você para correr para outro lugar. E não tem para onde você correr. Você vai ser trabalhado. Não tem para onde correr. A história de Jacó, nós somos esse Jacó. Todos nós somos Jacó. Mas ele quer nos fazer Israel. Sabe quem é Jacó? Suplantador, esperto. Irmão, eu estou falando com vocês, eu sou um cara esperto. Eu sou esperto. Sou Jacó. Mas sabe o que Deus quer de mim? Israel. Sabe o que é Israel? Príncipe. E a história de Jacó conta onde? Onde é o complemento da história de Jacó? Em José. Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Diga para mim qual é a sua meta aí. Reinar com Cristo? É a nossa meta ou não é? Quem reinou? José. Agora, irmãos, eu quero só falar uma coisa para vocês. Nesse capítulo 37, quando fala da história de José, fala assim, ó. Olha a história de José qual é. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho junto com os irmãos. Você é aquele que só vem para a reunião só para receber? Ou apacenta o rebanho? Eu quero encorajar as irmãs. Ontem, só teve irmãos aqui, irmã, compartilhando. Veio duas, veio uma, bem-aventurada entre os homens, no final. Veio a última, que acho que ela ficou envergonhada, né? E hoje veio a irmã Hilda, que compartilhou aqui. Só tem duas irmãs nessa reunião?
A história de José é que ele apacentava o rebanho junto com os irmãos. Se eu compartilhar, pode ser um apacentamento. Está apacentando os irmãos. Nosso irmão compartilhou para nós. Precisa ser consolado pelo nosso compartilhar. Eu quero dizer para você que você é um José e precisa apacentar os rebanhos junto com os irmãos. Nós precisamos apacentar. E a última história de José é que foi revelado. Ele agora é um administrador. Sabe como? Sábio e cheio de sabedoria. Veio de onde isso? Do Senhor. Paulo fala em Coríntios: nós somos dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, a sabedoria de Deus está dentro do José. Irmãs, eu queria encorajar vocês. Não deixa só os homens aqui não. Tem José nessa reunião. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. E eu não sei compartilhar. Eu vim aqui, eu não sei compartilhar. Amém, porque não sabemos, né? Mas dentro de nós é uma vida que nos faz compartilhar, né? Capítulo 37, né? Não, 41, versículo 37. Então, assim, o conselho agradou, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, José viveu no Antigo Testamento. O Senhor passou por um processo de vida humana, morte, ressurreição, ascensão, descensão, e entrou no nosso espírito. Amém. Somos muito mais privilegiados que José. Ele tinha um espírito sobre eles, não é isso? Nós temos o espírito dentro de nós. Então podemos compartilhar. Eu estou tremendo, mas com a vontade de dar uns pulos aqui, irmão, de alegria no meu interior. É verdade, nós estamos vindo na van e estamos desfrutando um alimento diário. É maravilhoso estar com os irmãos, desfrutando da vida do Senhor. Essa vida nos encoraja, né? Essa vida é suficiente para nós. Irmãos, e quando o Alberto levantou para compartilhar, falar de oferta, eu cheguei aqui, alguns irmãos sabem, eu cheguei aqui cheio de sentimento de ofertar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu ainda sou criança, eu procurei gasofilaço, procurei envelope e não vi. Você acredita nisso? Quando o irmão falou, eu falei: puxa, nós ainda somos muito tímidos. Irmãos, nós temos o Espírito dentro de nós. Amém. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aquele que começou uma boa obra, ele há de completar, né? Então, graças ao Senhor por essa mensagem. Realmente nós percebemos que precisamos ser transformados, né? Quando o irmão estava falando, ele mostrou que todos nós somos um tipo de Jacó, né? Suplantador, muitas vezes nós resistimos. Estava lembrando de uma passagem que diz: pode o vaso, né, a criatura contender contra o Criador, porque ele fez assim, né? Mas muitas vezes nós, como vasos, nós resistimos ao trabalhar de Deus, né? Ele mostrou no início que nós somos como esse vaso que tem uma boca, tem uma abertura, e Deus, né, quer infundir Cristo para dentro de nós. Teoricamente nós vemos assim, nós achamos fácil, né? O vaso tem uma abertura, então é só colocar o conteúdo. Mas muitas vezes nós resistimos, né? E alguns frutos, né? Algumas virtudes muitas vezes ficam realmente faltando, porque nós não permitimos o trabalhar de Deus de maneira completa. Então o Senhor precisa, como foi falado ontem, Ele precisa, a partir do nosso espírito, saturar nossa alma, né? E até alcançar também o nosso corpo. A Bíblia nos diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo, né? Sermos parecidos com Cristo.
O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como foi mostrado ontem. Mas esse homem do seu Deus se afastou, provando morte e também pecado, né? Então essa imagem, essa semelhança realmente não estava mais expressando o Senhor, né? Então Cristo veio para que hoje nós pudéssemos ser conformados à sua imagem. Então Cristo é a nossa forma. Nós é como se fôssemos aquela massa. E para a massa tomar a forma da forma, ela precisa ser amassada, né? Precisa realmente passar por algumas situações. Então, as situações que nos sobrevêm para nós sermos conformados à imagem de Cristo. Né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. O compartilhar do irmão me encorajou. Eu vou ter que ser conformado à imagem de Cristo. Na semana eu passei por uma experiência que eu já contei para as duas irmãs. A experiência é simples, mas para quem passa é grandiosa. A experiência que eu passei de renunciar à minha vontade, o meu gosto, né? E fazer a vontade do Senhor, para que eu possa expressar o Senhor também na igreja. Eu fui comprar uma determinada peça de roupa e eu experimentei várias roupas. O preço estava ótimo, o modelo estava excelente, tudo perfeito, mas o tamanho não estava. Aí a moça falou, mas ficou bom, eu disse, mas para a igreja não está bom. Aí eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo o Senhor falou assim, eu vou te honrar. Irmão, isso foi na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu ganhei uma peça de roupa perfeita. E a irmã já me viu vestida e falou, essa ficou perfeita em você. E foi de graça, irmão. A graça do Senhor. E é isso, irmão. Quando a gente abre a mão, né? Como Jacó chegou numa fase que ele abriu mão de Benjamim, né? E é uma fase que a gente mostra que está amadurecendo. E é para isso que nós estamos na igreja. Né? Para cada dia, irmão, a gente está mais amadurecido. Porque cada dia eu estou dando oportunidade para nós. Ninguém sabe quando é que é a volta do Senhor. Pode ser hoje. Né? Que Ele nos encontre fazendo assim. A vontade dEle. Amém. Amém. Senhor Jesus. Qual é a próxima irmã que vai dar um testemunho maravilhoso desse?